Retorno aqui, Caio. Vamos lá. A avó daquela garotinha de 11 anos de ontem que falou que o pai dela está no inferno. A avó que disse que o pai que morreu, Isso. Ela disse para a netinha que o pai está no inferno. Isso, Caio. Aí hoje ela está aqui para explicar por que o pai foi para o inferno. Para separar o joio do trigo. Ela está aqui para separar o joio. O joio do trigo. O joio do filho. Ela está separando o joio do trigo. Como é Jesus isso aí, disse, Caio. Não separa. Deixa o joio ser joio, deixa o trigo ser trigo, até a consumação dos séculos. E os discípulos perguntaram: Senhor, tu queres que a gente separe o joio do trigo? Ele disse: não, vocês não conseguem saber a diferença. E vocês podem correr o risco de, na ânsia de arrancar joios, irem fazendo mal, arrancando trigo, botando trigo no inferno. Vocês não têm essa habilidade. No último dia, eu enviarei os meus anjos que separarão uns dos outros, conforme a minha designação, o meu critério, o meu juízo. Isso é antes dela falar. Eu só estou dizendo que se ela vai tentar explicar por que ela mandou o genro para o inferno, ela já começou pecando. Já começou pecando, fazendo essa bula. Ela já começou com uma atitude de papa, de papisa, fazendo uma bula de decreto do inferno. Era uma coisa muito comum na Idade das Trevas, na Europa, e até a Reforma Protestante foi um grito de libertação em relação a isso. Uma das coisas que provocaram a angústia de Lutero foi o fato de que uma pessoinha da paróquia, pobrezinha, se suicidou de angústia, porque era julgada como uma pessoa marginal, desprezada por Deus e pela vida. E oprimiram tanto a pessoa que ela, na sua angústia, se enforcou. E aí a igreja disse: não, ela não pode ser sepultada, que embora fosse uma pessoa que trabalhasse no ambiente paroquial, servindo todo mundo, não pode ser sepultada aqui. Tinha gente que se servia, que usava, que abusava, até sexualmente dela. Mas ela não pode ser sepultada aqui porque se enforcou, então já foi para o inferno. Tem que ser sepultado num sepulcro de perdidos, mas não de gente que vai para o céu. Então eu fico morrendo de pena desses queridos e dessa senhorinha, porque ela já chega aqui pecando, já chega separando o joio do trigo, já chega com uma bula e um decreto da papisa vovó, sem considerar o fato de que fazer isso com uma criança, mesmo que ela tivesse o poder de saber o que tinha acontecido com a alma desse homem, que ela não sabe o que acontece, depois que alguém diz morreu, e que se os sinais vitais param, a mente continua trabalhando. É a hora em que o indivíduo mais tem chance de se encontrar com a verdade. É quando pensam que ele já morreu, mas ele está ali, com o cérebro funcionando numa dimensão quântica hiperacelerada, passando a vida inteira, tendo todas as emoções do certo e do errado resgatadas, numa síntese de tudo quanto foi a vida, naquela última pregação da consciência para o próprio indivíduo. E é aí que a maioria tem a chance da mais profunda conversão, quando viveram alienados da consciência do Evangelho a vida inteira. Mas eles não levam isso em consideração. Se não frequentar a igreja, está no inferno. É simples assim separar o joio do trigo no ambiente pentecostal ou evangélico. Então, minha senhora, vou pedir que ele leia, embora já tendo uma ideia antecipada. Eu não li nada, mas é uma questão de discernimento de espírito. Se eu estiver enganado, a senhora me perdoe. Mas é aí, Pastor Caio, bom dia. Bom dia. Minha neta escreveu ontem sobre a morte do pai. Sim. Meu filho morreu sem Jesus. Filho dela.
E é o filho dela. É o filho. Não é nem o genro, é o filhinho. Não, é o filho dela. Minha senhora, que pena que a senhora tenha essa certeza, porque só Jesus sabe quem morreu sem ele. A senhora não sabe, seu pastor não sabe. Disseram para a senhora que morrer sem Jesus era morrer sem frequentar a igreja, sem dar o dízimo, quem sabe sendo promíscuo, tendo uma namorada aqui, uma mulher ali, bebendo, fumando e indo para a noitada. Esse aí morreu sem Jesus. Oh, querida, esses eram aqueles que Jesus com eles mais andava. É porque Jesus sentava no bar com publicanos e pecadores e meretrizes que o pessoal da sua igreja dizia que ele era um glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores e desviado da fé. Oh, minha querida amiga, e aí? Meu filho morreu sem Jesus. Eu realmente disse que ele está no inferno. O senhor não sabe quem era ele. Como pode afirmar que ele está no céu? Não, eu só sei que ela não pode afirmar que ele está no inferno, porque é blasfêmia, é pecado. Eu dizer que ele está no céu não é blasfêmia, mas ela dizer que ele está no inferno é blasfêmia, porque Jesus não disse jamais: não desejem que o joio seja trigo. Nunca desejem que o joio tenha a chance de se converter. Nunca, jamais peçam a conversão dos pecadores. Toda vez que alguém morrer sem estar num ambiente religioso, decretem que ele está no inferno. Jesus nunca disse isso. Jesus só disse: vocês não sabem, tomem cuidado, porque naquele dia os filhos do reino, minha senhora, os crentes, os que têm a sua certeza, que Jesus chamou ironicamente de filhos do reino, ele disse que ficarão batendo na porta e ele dirá: fiquem fora, vocês não entram aqui, porque vocês julgavam, condenavam, vocês se precipitaram para o mal, vocês não creram na minha misericórdia, na minha graça. A senhora não crê na misericórdia nem na graça? A senhora acha que Deus é tão mau quanto a senhora? A senhora acha mesmo que o coração de Deus é pequenininho como o seu, que a misericórdia acerca da qual se diz que vai de eternidade a eternidade é do tamanho da falência religiosa, da sua falta de esperança no Espírito de Deus agindo e convertendo o coração do seu filho, mesmo depois que disseram morreu? Hoje a ciência sabe, quando dizem morreu, aí é que começa a atividade do arrependimento para a vida, mais do que nunca, minha querida. Começa a ser um dado científico, neurologicamente constatável, com dezenas de testemunhos de todo mundo. E a senhora torcendo contra a salvação. Torcendo contra a salvação. Olha, se a senhora quiser parar de pecar, não precisa dizer que seu filho foi para o céu, mas pare hoje de dizer que ele foi para o inferno, porque isso é pecado. Pecado contra ele, pecado contra a alma da sua neta, meu senhor. E a senhora está querendo ver se a sua neta se torna crente com medo de ir para o inferno, como o pai dela foi? Não, a senhora criou o contrário. A sua neta gostava tanto do pai que ela prefere estar em qualquer lugar que o pai esteja do que ir para o céu com a senhora. A senhora entendeu? O céu não é uma boa com a senhora. E o que a senhora chama de inferno, para sua filha, é um lugar mais desejável pela companhia do pai do que o céu na companhia do seu juízo. A senhora consegue me entender ou está bloqueada para compreender? É tão óbvio. E aí? Ele mentia muito todos os dias. Sim, olha, o seu pastor mais do que ele. O Edir Macedo passa o dia mentindo. O Malafaia passa o dia mentindo. Os seus líderes das suas igrejas mentem o dia inteiro. Eu conheço todos eles, eu não estou sendo leviano. Manda eles me processarem que eu conto 30 mentiras deles para eles, ditas a mim. Então vamos parar com isso, minha senhora. A senhora mente pra caramba. Mente no seu coração. Mente contra a verdade. Diz que gosta de quem não gosta. Puxa saco de gente da igreja só porque é da igreja. Tolera barbaridades de gente porca, suja, feia, só porque tem posição, dá o dízimo, frequenta o culto, canta no coral e prega. Pare de besteira, a senhora está pecando muito contra a verdade e contra a alma da sua netinha.
Ele era um homem seguro e se autoafirmava nas mentiras. Se a senhora tem a capacidade de psicologizar o fato de que a mentira dele era fruto de insegurança, a senhora tem a obrigação de perdoar o fato. Quem diagnostica a fraqueza de alguém, com o diagnóstico vem o perdão. Eu só tenho a permissão da burrice e da ignorância que julga quando eu não tenho a capacidade de diagnosticar que por trás da mentira existia um ente carente, inseguro, precisando de amparo, minha senhora. Está piorando a sua situação cada vez mais. Ele tinha traumas por se achar um perdedor. Tinha traumas, e olha, a senhora não respeita traumas, e daí? Trauma é em favor dele, coitado. Trauma diminui o rigor. Trauma diminui a conta. Trauma diminui o déficit. Minha senhora, a senhora diz que entende a fraqueza do seu filho para piorá-lo e jogá-lo no inferno? E aí? Ele tinha traumas por se achar um perdedor na vida e as mentiras eram um modo de compensar isso. Olha aí. Aí manda o rapazinho pro inferno. Isso é um coração de mãe dizer: meu filho, eu entendo a tragédia do meu filho. E sei que a misericórdia de Deus o acolheu porque ele era só um indivíduo fraco, caindo nas ciladas da alma, rejeitada, fragilizada, enfraquecida, diminuída. Minha senhora, a verdadeira mãe, segundo o coração de Deus, se enche de misericórdia quando compreende o mínimo que a senhora já compreendeu, ao invés de mandar para o inferno. E aí? Ele adulterou. E daí? Davi também está no inferno, minha senhora. Davi quantas vezes? Hein? Com a Batseba a gente ficou sabendo, mas tem o Salmo 38, a gente não sabe o que o cara fez, mas ele fez um negócio muito pouco ali. Cara. Ah, minha senhora, vamos parar de besteira. O homem que a senhora beija a mão na sua igreja adultera. Adultera. Quer saber se adultera ou não adultera? Diga o nome dele aí pra mim que eu lhe digo se ele adultera ou ele não adultera. Eu conheço essa moçada inteira. Para com isso, minha senhora. E aí? Ele por vezes me roubou. Eu não ajudava ele financeiramente. Então quando ele passou por um período de desemprego, ele mentiu para pegar dinheiro meu. Isso, olha só. Isso é roubo e mentira. Isso, e a senhora é uma juíza sem compadecimento, sem misericórdia. Leia Mateus 18. O cara que roubou, o cara que mentiu. Leia Lucas 16, o administrador infiel. Que foi infiel, enganou, mas no último momento disse: meu Deus, o que eu fiz? Deixa eu ver se eu saio dessa melhorzinho. E ainda enganou de novo, mas melhorou a situação para todo mundo, dos males o menor. Aí Jesus elogiou o administrador infiel, porque ele tinha escolhido fazer dos males o menor e porque ele tinha colocado todo o investimento da esperança dele na graça e no amor que os outros que tivessem sido provocados por essas últimas ações dele, melhores do que as primeiras, ficassem internurados para com ele e quando ele não tivesse mais nada, essas pessoas o acolhessem na sua casa. Esse é Jesus que diz o modo de tratar o ladrão que está querendo mudar. E o ladrão que não tem chance, que já está pregado lá, que só diz: socorro, Jesus. E ele diz: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ah, minha senhora. Em Mateus 18, Jesus fala com gente como a senhora. Diz que uma mãe como a senhora tinha um filho que devia muito a ela. Mas a senhora também devia muito a alguém superior à senhora. Devia muito. O nome desse alguém é Deus. A senhora deve pra caramba a ele, mas deve até a morte. Deve até ao inferno, minha senhora. A senhora devia tudo. E a senhora chegou diante dele e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E ele teve misericórdia da senhora e lhe perdoou a dívida. Sua história está escrita em Mateus capítulo 18. Vai lá e leia, minha senhora. Verso 15 em diante. Vai lá e leia. E aí, a senhora saindo dali, encontrou seu filho num hall. Ele também tinha as dívidas dele para com Deus. Ele ia entrar para confessar, para dizer, para pedir prazo, para pedir chance. E a senhora vinha saindo toda perdoada, presunçosa de perdão, orgulhosa da sua luciferiana salvação. E encontrou seu filho na porta. E o seu filho disse: mamãe, desculpa, eu te roubei.
eu te enganei, eu sou inseguro, eu sou um traumatizado, eu sou o cocô do cavalo do bandido, sou uma bosta, mamãe, me perdoa, me dá tempo que eu tudo te pagarei. E você pulou no pescoço dele e disse, não pago não, seu mentiroso, adúltero, canalha. E jogou o seu filho no inferno e ainda chamou a sua netinha para ser testemunha. Sabe o que Jesus diz para a senhora? Leia em Mateus 18, para a senhora não pensar que eu estou inventando nada. Ele diz para a senhora, você fez assim, tão pouco meu Pai Celeste perdoará os teus pecados, vovó. Tão pouco. Vá ler e vê se eu estou lhe enganando. Veja quem é que está do lado errado da história. Ah, a senhora não podia estar mais na beirada do abismo do que está, minha senhora. E aí? Aí ela pergunta, né, no meio, como alguém assim está no céu? Como? Não sendo a senhora, fica mais fácil de entender. Qualquer coração misericordioso, compassivo, bondoso, diz, ó Deus, tem misericórdia desse meu filho, o recebe nos tabernáculos eternos. Essa é a oração de uma mãe, filha de Deus, cheia do amor de Cristo. Essa é a única oração dessa mãe. Conversa de inferno não lhe passa pela boca, só se ela mesma for uma filha do inferno. E aí? Minha neta tem que saber que Deus é amor e é justiça. Não, Deus é amor. Justiça de Deus não é sentença. É porque Deus é justo que Ele é amor. É porque Deus é justo que Ele é amor. É porque Deus é justo que Ele é amor. Sabe por quê? Porque Ele é justo e justificador. Justo e justificador. Ele é justo para julgar e é amoroso para decidir o que Ele quer fazer com o amor dele. Ele é o dono de todos nós e a senhora não tem participação no juízo final, nem no seu. Tome cuidado para a senhora não cair de ponta cabeça nos quintos do Tártaro, porque a senhora está semeando para a senhora uma alma perversa. E eu sei que essa pedagogiazinha de dizer para sua neta que o pai dela está no inferno é para ela ficar apavorada e não beber. A senhora está ensinando a sua filha a beber, a fumar, a fazer tudo que o pai fazia e ainda piorar o pai 10 vezes mais se a senhora continuar com essa pedagogia de Satanás oprimindo a sua filha, mas a sua netinha. Mas graças a Deus ela não vai lhe dar ouvidos. Graças a Deus ela vai ser salva pelo Evangelho. Graças a Deus ela vai ouvir a palavra. Graças a Deus ela vai melhorar o pai dela. Graças a Deus ela vai melhorar a senhora nela. Graças a Deus ela será uma menina do Evangelho, cheia do amor de Deus, pura e santa. E não vai ser animada por medo. Vai crescer constrangida pelo amor de Cristo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e lhe abra o entendimento para a senhora não ser uma bruxa na vida da sua neta. Ela ontem à tarde foi ao médico, a neta, porque ela está sem comer faz alguns dias. Claro. O médico disse que ela está com estresse pós-traumático. Ele Natural. quer que ela tome remédio para a cabeça, mas nós sabemos que ela está sendo O quê? opressa por maus espíritos. Que opressa? A senhora é o mau espírito. A senhora é o mau espírito. A senhora é o demônio oprimindo a sua filha. Se a senhora não tem sua neta, se ela não tivesse vindo com esse papo de inferno, ela estava sofrendo saudade, tudo que uma filha órfã sente acerca de um pai minimamente bom e razoável, sentindo dor e saudade, mas já estaria comendo, estudando, indo à aula, tristinha, mas estaria indo. A senhora é o demônio. Eu não tenho o menor titubeio de lhe dizer isso. Não é opressão nenhuma, a opressão é sua, é opressão de vocês, é opressão religiosa, é botar o pai dela no inferno. Ela não quer sair. Por que ela vai querer viver? Ir para a aula por quê? Vocês sepultaram o pai dela no inferno, ela vai ter motivação para quê, minha senhora? Pelo amor de Deus, tenha vergonha da sua idiotice, da sua estupidez. Não venha dizer, o Caio está me chamando de idiota. Tô sim, é o mínimo que eu posso chamar. Já chamei de bruxa, porque isso é bruxaria. Vocês estão oprimindo essa criança. Pelo amor de Deus. E agora ela vai, uma menina que podia já estar saindo de tudo, tomar remédio. Aí o remédio também não será dado, porque vocês dizem que ela está oprimida por demônios. O demônio da opressão são vocês. Por isso é que a pobre coitada está precisando de remédio agora. Ela nem precisaria. Ela já estaria começando a se divertir, a jogar um vôlei, um basquete, a correr com as crianças. Já estaria começando a viver, se vocês não fossem o demônio da opressão na vida delas. Eu tenho misericórdia dessas crianças. Às vezes eu acho, minha querida, que se não fossem os pudores do Conselho Tutelar em relação a tudo que diz respeito à crença religiosa,
Uma menina como essa precisava de uma intervenção do conselho tutelar para ser salva da opressão demoníaca de vocês numa cabecinha indefesa, que acaba ficando doente para o resto da vida por causa da opressão do demônio de vocês. E vocês vão botar a culpa em Satanás. Deixa Satanás fora dessa, o demônio foste tu. Ah, chega. Obrigado por escutar ela, sabe, Caio? Ela fala assim, sabe, Caio meu? Obrigado por escutar ela, mas o senhor é inocente nos assuntos de Jesus. Eu sou inocente, né? Atrás dela. Se quer ajudar, ore por ela. Muito obrigado. Não, eu vou fazer muito mais. Eu espero que ela continue me escrevendo. E eu espero que hoje ela ouça o que eu disse para a senhora. Porque eu tenho esperança, minha querida, que enquanto eu estive falando, a sua carta estava estática. Sua carta foi escrita e ficou parada lá. Eu fui falando no meio da sua carta. Eu tenho a esperança de que enquanto eu fui falando, o Espírito Santo foi arrebentando o seu coração de culpa, de vergonha. Foi trazendo a chance da senhora se enxergar para ver que a sua filha está nessa condição, porque o demônio dessa opressão foi a senhora com a sentença do seu inferno que anda cravado no seu coração. Arrependa-se e converta-se ao Evangelho. Do contrário, seu coração vai ficar cada dia mais mau. Você vai se tornar uma mulher má. Já está agindo como uma mulher má, sem compaixão, sem misericórdia, sem graça. O que te aguarda é o calabouço, do qual tu não sairás enquanto tu não pagares o teu último centavo. Eu não dou um ano para você estar aqui escrevendo para mim, dizendo, Caio, o que aconteceu comigo? Que calabouço é esse? Que depressão é essa? Que angústia é essa? Que desespero foi esse que me bateu? Que culpa, que testificação rasgante do Espírito Santo foi essa, provocando em mim ânsia de agonia. A senhora vem conversar comigo ainda, diferente e quebrantada. Eu não tenho a menor dúvida. A garotinha está aqui. A Netinha. A Netinha. Netinha querida. A Renatinha. Renatinha. É. Caio, eu escrevi ontem sobre meu papai. Isto. Ela escreve assim. Oi, Caio. Oi, minha filha. Escutei você falando com a minha avó. Uhum. Ontem eu fui ao médico, mas a minha avó não comprou os remédios. É. Caio, eu não quero mais ficar com a minha avó. Eu quero morar com alguém que acredita que meu papai está no céu. Uhum. Ontem eu li a carta de João. Uhum. Ele diz que Jesus ama. Se Jesus ama meu pai, ele está com meu pai, né? Claro, minha filha. Ela te pergunta isso. E eu te afirmo que está. Beijos. Eu te afirmo que está. Eu te afirmo que está. O que ela disse? Agora, escreveu agora. Tem 1 minuto, 2 minutos. Caio, eu não vou para a igreja, eu assisto você todos os dias e vejo os seus cultos no domingo. Uhum. Eu leio o Evangelho como você ensinou. Amém. Ah, mas eu leio os Salmos também. Amém. Mesmo não sendo no Novo Testamento. Não tem problema, leia os Salmos. É. Eu tenho uma tia que quer ficar comigo. Uhum. Mas a minha avó não quer porque ela é católica. Não, mas você diz que quer ficar com a tia católica. Vai fazer menos mal à sua cabeça. A tia católica não vai querer que você se torne adoradora de Santo Antônio, nem de Maria, nem de São Gabriel Arcanjo, nem de ninguém, minha filha. Ela vai te dar liberdade para você continuar crendo só em Jesus. Vai. Total. Tenho certeza. Tia católica não faz assim como tia crente que é. Tia católica não condena ninguém pro inferno. Não. Então, por favor, peça a sua tia e diga à sua avó que você quer morar com a sua tia. Peça a sua tia para ir aí e dizer e explicar, porque olha só, isso é pra gente não complicar a vida da sua avó. Porque se fosse para complicar, bastava reunir tudo que você escreveu aqui comigo, esses 3 recortes, mais a fala da sua avó hoje, juntar esses 3 recortes, colocar na mão da tia e de um advogado. Acabou. Acabou, minha querida. Qualquer juiz de menor, conselho tutelar, vai passar a sua guarda para sua tia, porque o que a sua avó está fazendo é danoso à sua mente, é opressivo, é perverso. Não passa nos critérios da justiça, você entendeu? Isso se ela tiver bom senso, ela deixa você ir com a sua tia. Porque se ela quiser obrigar, é só a sua tia juntar esses 4 recortes, botar na mão de um advogado, com o testemunho médico que passou remédio, e ela dizendo aqui para mim que não deu remédio porque era opressão demoníaca, quando na realidade a tua dor é outra, a gente sabe, que acabe essa história dela na tua vida como opressora
e gestora, gerente do inferno na família de vocês. Eu tenho muita compaixão da tua avó, mas ela não tem condição de criar uma neta com saúde mental. Ela mesma não está equilibrada. E aí? É verdade. Viu, minha filhinha? Vai contando aqui com a gente. Pede pra tua tia escrever aqui pra mim, tá bom? Pede pra titia falar comigo. Eu vou ficar aguardando. Beijo pra você, amorzinho.